O Padre Márcio, que vai ser o mediador dessa mesa, é presbítero da Arquidiocese de Belo Horizonte, membro da Rede Celebra, doutorando em liturgia pelo Instituto de Liturgia Pastoral Santa Justina, membro da equipe de reflexão para a liturgia da CNBB, o Dom Jerônimo, monge beneditino, doutor, Sagrada Liturgia, professor de liturgia nos institutos de Pádua e Roma, na Itália, e na Universidade de Pernambuco. Outro palestrante para essa mesa, o Padre Marlon, presbítero da Diocese de Osório, doutorando em liturgia pelo Instituto de Pastoral Santa Justina, membro do Centro de Liturgia Dom Clemente Snardi, membro da Rede Celebra e também membro da equipe de reflexão para a liturgia, setor pastoral litúrgica da CNBB. O Padre Patrick, presbítero da Diocese Duque de Caxias, doutor em liturgia pelo Instituto Santa Justina, membro do Centro de Liturgia Dom Clemente Nardi e membro da equipe de reflexão para a liturgia do setor de pastoral litúrgica da CNBB. Então, sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos. Santa Justina está em peso nessa mesa, né? Então, fiquem à vontade, a palavra está com vocês. Então, eu acho que é disso que se trata, de uma pequena homenagem, eu acredito, à Santa Justina, né? Também no sentido do tema, né? A escola padovana de liturgia conhecida por enfocar essa dimensão da antropologia em relação aos estudos de liturgia. Então, eu acredito que seja uma boa opção os convidados que estão sobre mim aqui, né, para conversarem a respeito, né? E nós vamos começar essa nossa conversa lembrando o número 2 de Sacrosanto Concilium, né, onde se lê efetivamente a liturgia contribui em sumo grau para que os fiéis, pela sua vida, exprimam e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a autêntica natureza da verdadeira igreja, que tem como característica ser, simultaneamente, humana e divina, visível e dotada de realidades invisíveis, empenhadas na ação e dedicada à contemplação, presente no mundo e todavia peregrina, mas de forma que o que nela é humano se deve ordenar e subordinar ao divino, o visível ao invisível, a ação à contemplação e o presente à cidade futura que buscamos. Então, com esse número 2, né, faz parte do proema da Sacrosanto Concílio, a gente abre essa mesa, né? A gente tem escutado Dom Jerônimo, Patrick, Marlon, nesse movimento de reação, né, ao concílio, uma crítica, tocando inclusive os livros litúrgicos, a reforma litúrgica, né, dizendo que ela tirou do centro Deus e pôs no centro o humano, pôs no centro o ser humano, né? E aí, quando eu escuto isso, eu me recordo de São Tomás de Aquino, quando ele fala da condescendência divina ao revelar-se, do abaixar-se, né? Que é ele que põe o humano no centro, né? Dessa que é a revelação de Deus para nós ao fazer-se humano. Então, a nossa conversa nessa mesa quer ser o espaço breve, mas muito rico, de compreender essa relação. O lugar do humano no ato de culto, não é? Não como algo prévio, não como apenas uma base para aquilo que se tem depois, mas como algo que integra o núcleo, né, da experiência espiritual, da experiência do divino que fazemos ao celebrar. Então, eu passo a palavra ao Padre Patrick, que vai começar conversando conosco. Certo, então,
nessa perspectiva antropológica, nesse primeiro momento a gente gostaria de partilhar sobre a mediação ritual. Não é algo fora da liturgia, mas a temática da participação aos ritos, da participação ao rito, ela é algo que é colocado ao centro da preocupação do concílio. Participar ao rito é uma necessidade antropológica, porque o rito é podemos chamar assim, uma complexa trama comunicativa e expressiva que vai depender de várias linguagens. A linguagem ritual, ela é feita de uma linguagem verbal e de uma linguagem não verbal. Então, o rito ele é constituído de uma dimensão ritual, gestual, mas, ao mesmo tempo, no rito existem dimensões também de linguagens verbais. Nós celebramos per ritos et preces, por meio dos ritos e por meio das orações, dos textos. E por rito a gente está entendendo toda essa trama dessa linguagem gestual, corporal, temporal, espacial, que permeia todo o ser humano, toda a nossa humanidade. O rito, ele, como o próprio número 48 nos recorda, de Sacrosanctum Concilium, não admite espectadores. A Assembleia, ela mergulha no mistério, ela celebra o mistério, ela experimenta o mistério, e experimenta de forma tridimensional, a partir do seu corpo, a partir do espaço, a partir do tempo. Então, de forma tridimensional, nós mergulhamos no mistério e celebramos o mistério pascal de Cristo. Hoje se fala muito de que o rito está sendo esquecido, mas, ao mesmo tempo, o rito é algo presente na nossa dimensão humana. A repetitividade, a codificação das coisas, a necessidade de dar sentido à vida a partir de gestos repetitivos. E a Sacrosanctum Concilium, a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, ela irá recuperar essa dimensão ritual. Ao mesmo tempo que se acusa a reforma litúrgica de não valorizar o rito, ou melhor, uma parte do rito, que é o Código Rubrical, nós, com o Concílio Vaticano II, temos uma retomada de toda a dimensão do rito, inclusive do Código Rubrical, mas não apenas do Código Rubrical. Então, nós reduzimos o rito à lei. E o rito é muito mais do que o Código Rubrical. É também o Código Rubrical, mas é a trama de tudo aquilo que está dentro da celebração. Todos os códigos de linguagem devem estar unidos dentro da ação celebrativa, dentro da ação ritual. Então, a gente entende, a partir da mediação ritual, da necessidade de uma mediação ritual, de uma mediação que é feita com arte. E é essa tendência de exprimir, talvez, a beleza de Deus através do rito. Como nos recorda lá o número 122, o espírito do homem até Deus. Até Deus. Então, essa dupla dimensão humana e divina, que foi recordado no número 2 também de Sacrosanctum Concilium, ela é uma linha tênue que nós devemos aprender a equilibrar a relação na liturgia entre o sagrado e a nossa humanidade. Essa dupla dimensão, ela é bem apresentada no número 48 de Sacrosanctum Concilium,
mas deve ser lido também a partir do número 41, quando fala da necessidade da comunidade que se reúne em assembleia. E ela se reúne num tempo específico, num espaço específico, e esse espaço é um espaço humano e um tempo afetivo para a experiência da salvação no hoje, na história do ser humano hoje. É a comunidade que se reúne como assembleia, e essa comunidade é o primeiro espaço celebrativo, e essa comunidade interligada gera uma afetividade que é a experiência de salvação. Hoje, a comunidade congregada no espaço, no tempo, e a partir do seu corpo, do corpo da Assembleia, nós temos um rito sendo celebrado, sendo vivido, e a partir desse rito se consegue passar e fazer a experiência de Deus, a experiência do Senhor. Certamente, essa ação ritual, essa trama ritual, num tempo de uma imediação ritual, por conta da mídia, nós poderíamos imaginar que deve haver a mesma proporção, aquilo que nós falamos a respeito do gesto, deve ter também a mesma proporção no código verbal. Aquilo que nós falamos em relação ao código rubrical deve ter a mesma expressão que nos nossos gestos e nas nossas palavras. É necessário ter uma unidade entre as partes celebrativas, entre os polos celebrativos, mas também deve haver uma unidade entre as duas linguagens, para que a linguagem, de fato, seja ritual. Se num rito se apresenta apenas o gesto, sem as palavras, talvez o gesto possa faltar sentido. Se eu, no rito, apresentar apenas palavras, apenas linguagem verbal, o rito não terá estrutura. Então, o gesto é o corpo do rito e as palavras é a voz do rito. Não existe corpo sem voz e voz sem corpo. As duas coisas, elas estão interligadas. Então, na mediação ritual, a fé exige a globalidade da pessoa humana inteira. Porque somente a partir dessa globalidade da pessoa humana inteira, nós podemos exprimir a nossa fé através de gestos, de palavras, através dos nossos vínculos, então através da relação interna da comunidade, da relação humana e da globalidade da pessoa humana, nós conseguimos atingir a nossa fé. Já que o Márcio recordou o São Tomás, vamos falar também de São Tomás, quando fala que a graça supõe a natureza, né? A natureza humana, concreta, a nossa vida humana. A nossa vida humana é tocada através da mediação ritual e se abre ao dom da fé. Obrigado, Patrick. Que coisa boa. Eu só quero lembrar que quem tiver perguntas ou comentários, aproveitem para fazê-lo, porque depois de cada contribuição que está sendo feita, a gente terá um momento para conversar, né? Vamos aproveitar. Agora, se eu não me engano, é o Marlon. Estou certo, Marlon? Não, Jerônimo? Jerônimo. Okay. Meu santo orientador. Então, eu gostaria de começar com, entre aspas, a batuta. Realmente, a escola patavina está bem representada aqui, né? E interessante porque eu me sinto muito honrado, olha aí. Estive recentemente participando da banca de doutorado do Patrick, né? Que, em suma, com laude, aí, o grande Patrick, né? Assim, se destacando, uma beleza mesmo saber que os brasileiros, né? Assim, numa escola
prestigiosa como a Escola de Pádua tem esse know-how, né? E depois nós temos também aí os outros 2 doutorandos, esses são meus doutorandos, se posso usar o pronome possessivo, né? Façam aí as orações, né, Marlon, para a gente terminar. Intercedam todos por nós. Amém. Amém. Vamos para a ladainha de todos os santos, então, né? Muito interessante, o Márcio trouxe Padre Márcio trouxe um tema que eu gosto muito dele, essa história do centro, sabe? O concílio não poderia ter feito melhor coisa do que colocar o homem no centro, né? A humanidade no centro. Porque tem um centro. O concílio reconhece Deus como centro e deve fazer de absolutamente tudo para que, através da participação ativa, a humanidade esteja no centro. Né? Não é que o mistério pascal de Cristo está no centro. O mistério pascal de Cristo é o centro. A partir do momento que nós dizemos colocar o mistério pascal no centro, quer dizer que existe um centro que não é divino. Né? Existe um centro outro. Não, o concílio faz exatamente isso. O concílio reconhece que o único centro, a centralidade é do mistério pascal. Isto é divino, é sagrado, é Deus. E o homem deve ser introduzido por meio dos ritos e das preces, né? Como expressou Patrick, por meio do gesto como corpo do rito, no centro. Essa é a lógica interna da antropologia da Sacrosanctum Concilium, de todo o Concílio Vaticano II. Gosto dessa ideia, o gesto como corpo do rito, porque entra de cheio aquilo que eu gostaria de tocar hoje nesse momento, que é a questão do corpo na ritualidade. Nós sabemos que a humanidade desde sempre experimentou a tentação de contrastar alma e corpo. E colocar um contraste entre a alma e o corpo, entre o espírito e a matéria, especialmente através de um binômio interior-exterior, dentro, fora, espiritual e carnal, né? Como se isso fosse possível separar-se na pessoa. Né? Mas isso é uma coisa antiga, porque já no cristianismo do 3º século, né? Cipriano, São Cipriano de Cartago, teve de intervir sobre o argumento, né, a fim de defender a natureza sacramental do corpo. Né? Essa intervenção de Cipriano é para defender que o corpo é um sacramento, ou seja, ele é um instrumento indispensável para encontrar a salvação. É a famosa sentença de São Cipriano, que dirige a nossa escola patavina, né? Nesse caso, a gente pode usar com muita propriedade o pronome possessivo, né? A nossa escola patavina é exatamente caro salutis cardo. Né? A conhecida e famosa é a indicação de que a nossa carne, o nosso corpo, com todas as suas forças, todas as suas faculdades sensíveis, ele é a pedra angular. Ele é um instrumento fundamental da salvação. Sem corpo, não tem salvação. Aliás, a nossa fé, toda a nossa fé, gira em torno de um corpo. Né? Nós cremos num Deus que se faz carne, assume um corpo no seio da bem-aventurada Virgem Maria, um corpo que derrama todo o seu sangue por amor, né? Diz João 3,16, Deus amou de tal modo o mundo que deu o seu Filho único, né? Um corpo que ressuscita. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, vazia é a nossa fé. Um corpo que sobe aos céus, um corpo que vai voltar. Nós dizemos no credo, né? E agora essa primeira fase do advento nos introduz nessa dinâmica. Então, de fato, a liturgia, no seu manifestar-se, se faz realidade somente se tem como linguagem básica a linguagem do corpo.
os atos de salvação celebrados na liturgia são necessariamente atos corporais. Não se trata de uma antropologia sem fundamento teológico, não. Essa antropologia é uma antropologia bíblico-teológica. O corpo assume um lugar de máxima importância exatamente porque sem o corpo não tem salvação. Não existe aquela salvação da alma, não. É a salvação da pessoa. Eu não sou, eu não tenho um corpo, eu sou um corpo. Isso é bem claro. Obviamente, abraçar o paradigma da participação ativa deve ser feito com o olhar voltado para o homem na sua complexidade. Senão, nós não temos como entender o agir litúrgico se não levarmos em consideração o corpo, a pessoa humana na sua complexidade. Caso contrário, a liturgia e a espiritualidade cristãs serão condenadas a perpetuar a sua multissecular divaricação, sem qualquer possibilidade de verdadeira integração da pessoa, a integralidade da pessoa. Então, por que isso? Essa mudança se faz necessário porque se nós queremos pensar o intellectus fidei, se nós queremos intelectualizar a fé à luz da liturgia e também a espiritualidade tem que passar necessariamente pelo corpo. Não se trata, portanto, de uma fé intelectualística, nem tampouco de uma espiritualidade intimista, mas de uma fé celebrada, uma fé que se enraiza no agir do mistério pascal de Cristo, uma fé que se torna presente no evento, ação litúrgica. É dessa fé que a Igreja fala em Sacrosanto Contínuo. Na liturgia, como na vida espiritual, tudo o que se vive é uma realidade não exclusivamente, digamos, divina, nem simplesmente humana. Trata-se de um evento que, tecnicamente, nós podemos dizer é antrópico. É uma realidade em que o divino e o humano estão intimamente unidos, obviamente sem confusão entre eles, mas numa interdependência que um não subsiste sem o outro na ação litúrgica. Os grandes autores que nós estudamos, como Guardini, Bonaccorso, Grillo, Maggiani, todos esses autores levam-nos exatamente a ler Sacrosantum Contínuo, melhor, a reler Sacrosantum Contínuo e reler também toda a história da liturgia a partir dessa perspectiva. De tal modo que os atos corporais da existência humana, como os mais elementares atos corporais, como comer, beber, lavar-se, caminhar, sentar, pôr-se de pé, beijar, cheirar, tocar, todos esses atos da existência humana, eles encontram, eles assumem uma particular importância pela sua dupla valência. É uma valência humana, mas é, sobretudo, uma valência que foi assumida por Jesus Cristo, e redenta por Jesus Cristo. Então, essa valência, ela tem essa dupla vertente, tanto da vertente ritual quanto da vertente espiritual. Lembro muito bem de uma frase do mestre de todos nós, Bonaccorso, que a nossa pele é a dimensão mais externa do nosso inferno, para dizer que não existe um toque no interior que não passe pelo toque.
aliás, a gente não pode falar do exterior e interior, mas de um toque que é no meu complexo, no meu modo de ser. De tal modo que nós poderíamos afirmar sem medo que o corpo é aquela realidade que nos permite perceber aquela outra realidade que é o evento pascal de Cristo, que é celebrado na liturgia. Sem a mediação, digamos assim, dos sentidos, nós não temos a possibilidade de aceder, de chegar ao mistério pascal de Cristo que a liturgia celebra. Não existe vida espiritual que não passe necessariamente pela experiência corporal. Repito, o princípio de tudo é a encarnação do Verbo. E no Brasil, acho que os brasileiros descobriram isso, talvez porque os brasileiros tenham essa coisa do corpo, né? Experiências múltiplas, e aí Márcio está se doutorando nisso, experiências múltiplas de formação no Brasil chamam a atenção para isso. Eu só adianto porque eu sei que, como o Marlon é especialista nisso, tem um elemento na formação litúrgica no Brasil que une muito bem essas perspectivas que Patrick falou e a perspectiva do corpo, que é o laboratório litúrgico. Né? E eu aqui deixo a palavra, então, para os meus colegas. Acho que Marlon se ocupa disso. Pode nos trazer um grande contribuição. Obrigado, Jerônimo. Então, já um pouco adiantado, meu tema é esse do laboratório litúrgico. Pensando nisso, a Sacrosanto Concilium falou, ainda que não tenha aparecido essa palavra antropologia logo ali no início, mas o laboratório litúrgico é um modo no Brasil de recuperarmos esse aspecto da liturgia dentro da formação. O Padre Patrick lembrou muito bem, não tem uma liturgia que seja só rito, nem uma liturgia que seja só palavra, mas normalmente é muito frequente que a gente faça uma tentativa de formação litúrgica que aconteça somente com palavras. Essas que se pode fazer pela internet são só palavras ouvidas e ditas, né? Mas tem essa outra metodologia que é propriamente brasileira, aqui trazendo memória da Ione, trazendo memória do Padre Domingos, que envolvem o corpo e a mente e os afetos, o coração, que une os ritos e preces. E talvez um ponto de partida muito importante, ligado ao tema que nós estamos discutindo, da liturgia e antropologia, é de que se nós temos ritos na nossa liturgia, não fomos nós que os criamos. Se a gente criasse um rito de gabinete, tivesse ali planejado como fazer um certo acesso ao mistério pascal, teríamos fracassado. Mas os ritos são ritos que estão aí, como o Dom Jerônimo lembrou, sabemos comer, sabemos beber, sabemos estar em comunidade, sabemos cheirar, sabemos nos cumprimentar, e estes trechos, esses módulos rituais, a gente traz para dentro da celebração litúrgica. Essa frase, então, tão dita lá em Santa Justina, né? Os ritos não são criados, mas são descobertos. Os ritos estão aí, o máximo que a gente faz é colocá-los em ordem de acordo com o programa ritual que se quer exercer naquela determinada celebração. E esta formação do laboratório litúrgico, com a metodologia do laboratório, também se baseia nessa crença de que nós já sabemos fazer os ritos. Nós já sabemos, por exemplo, oferecer e receber um presente. Sabemos fazer isso espontaneamente quando se vai numa festa de aniversário, numa formatura. A gente sabe estender as mãos tanto para oferecer quanto para receber. Mas às vezes esquecemos disso quando estamos celebrando. Tivemos formação ainda essa semana para ajudar na recepção do Missal Romano, né, da terceira tradução.
e vimos, às vezes, na procissão dos dons, o presbítero tem que quase arrancar os dons do fiel que traz, porque fora ele sabe oferecer, mas na liturgia fica um pouco congelado. Então, resgatar esse aspecto humano, simples, por assim dizer, daquilo que a gente sabe fazer bem feito, quando não está sob o peso de achar que tem que fazer tudo de acordo com uma rubrica fria, porque a rubrica vem do gesto já colhido da vida humana fora dela. Outra coisa que o Padre Patrick lembrou, e é muito importante dizer aqui de novo, é essa unidade gesto e palavra. Como os gestos são gestos comuns às pessoas humanas, esses gestos às vezes podem ser ambíguos. O gesto que nós usamos na tradição cristã católica de rito latino pode ser o mesmo gesto empregado por outra tradição religiosa. E as palavras vão ajudar a diminuir essa ambiguidade, mas sem ser uma aula, sem fazer uma equivalência restrita, mantendo a abertura simbólica. Isto aqui é pão para o sacrifício, é pão que se converte no corpo de Cristo, mas sem tirar a abertura de que esse pão é fruto da terra, é fruto do trabalho, é fruto da ação de Deus que criou um universo onde esse pão pode existir, de que esse pão tem suor, esse pão é fruto da alegria do trabalhar junto. Ajuda a tirar a ambiguidade sem matar a riqueza simbólica. Isso é importante. Palavras e gestos, as preces e os ritos, o texto e o movimento sempre em sintonia. E aí a gente vai descobrir o valor adequado do rito, do livro litúrgico, do livro que contém o rito. É uma memória para a gente obter aquilo que aqueles que vieram antes de nós obtiveram. Uma experiência, já apareceu essa expressão, uma experiência do mistério pascal. Uma experiência com Deus através de gestos e palavras que ele mesmo escolheu, de que ele mesmo foi ao longo da história da humanidade revelando, às vezes mais, às vezes menos explicitamente, olha, esse gesto aqui permite comunhão comigo. E o laboratório, numa sessão de laboratório, a gente vai tentar sempre fazer isso. O caminho que levou com que um gesto feito por seres humanos, um gesto então antropológico, fosse assumido numa celebração litúrgica cristã e católica, no caso da nossa tradição. Então, esse percurso é lento e sempre está ameaçado da gente logo querer explicar as coisas de novo, reduzindo tudo à palavra, ignorando que o ser humano não é só o seu cérebro, é integral, é corpo, é mente, é coração. É isso. Foi? Obrigado, Marlon. Muito bacana. Então, a gente tem aí uns 15 a 20 minutos para a gente conversar mais um pouquinho, agora trocando aí algumas ideias. Eu não vi nenhuma pergunta especificamente falando. Deixa-me ver se eu estou certo. Aí, vou aproveitar então, Márcio. Fala, Jerônimo. Você me chamou a atenção uma coisa no meu texto, eu deveria ter lido uma confusão entre Tertuliano, Cipriano, Trajano, fulano e Cipriano. De fato, a frase é Caro Salutis Cardos, não é de Cipriano, mas é de Tertuliano. De Resurrezione, isso. Exato. Eu gostei dessa. Tertuliano, Trajano, Cipriano, fulano, Cicrano. É muito... Na maratona todos se misturam, meu filho, na corrida. Então, como não vieram perguntas, eu queria propor que a gente agora debatesse um pouquinho.
A primeira coisa, a primeira coisa é a seguinte: a gente começou dizendo que essa sala é uma homenagem a Santa Justina. No entanto, eu corrijo, porque é uma homenagem a Santa Justina, mas é também uma homenagem ao Brasil, porque vocês lembraram muito bem que aquilo de que se fala na escola padovana, o Brasil tem experiência já há um bom tempo, né? A gente fala do nosso jeito de fazer formação litúrgica, né? E aí também apontado pelo Marlon nesse último momento, né? Então é um reforço, né, desse nosso método, né, tão bacana de formar liturgicamente, né, para englobar todos os tipos. Uma coisa que eu acho interessante a gente retomar aqui é essa compreensão de que, quando falamos de antropologia e liturgia, estamos falando, em primeiro lugar, do rito, e ao falar do rito, estamos falando do corpo, e ao falar do corpo, estamos falando de uma comunidade que celebra. Acho que isso ficou bem claro. O Patrick buscou colocar em evidência a necessidade do rito para a fé. Eu acho que seria importante trazer isso aqui de uma maneira mais clara ainda, né? Falamos do rito em relação ao lugar do rito compreendido integralmente no âmbito do celebrar, não reduzindo a um código, como o Patrick falou, o código rubrical. Estamos voltando a isso, infelizmente, né? E a gente precisa reforçar que não se trata disso. Mas talvez a gente pudesse falar um pouquinho, e aí deixo à vontade para qualquer um dos três, sobre essa importância do rito para a fé como um todo. O rito, desse ponto de vista, né, antropológico, ele estrutura a vida religiosa, né, a vida de fé. Sacrosanto Concilium diz lá no número 9, que a liturgia ela não esgota toda a vida religiosa, toda a vida da igreja. Mas ela é, número 10, fonte e cume, né, ponto alto. Então, a liturgia, ela é, em si, essa fonte da vida cristã, porque ela reestrutura a nossa vida humana, porque a partir da liturgia, a partir, por exemplo, dos sacramentos de iniciação, nós temos uma identidade, né? Nós nos identificamos a partir da liturgia, a partir da participação ritual, e essa participação que é a iniciação, que ela continua sempre, a participação na Eucaristia, é uma iniciação contínua da comunidade. Nós vamos sempre sendo reiniciados, né, na vida de fé, e vamos experimentando a vida de fé de uma forma comunitária. O indivíduo, agora, ele se identifica com Cristo, mas se identifica com o corpo de Cristo, que é a sua comunidade. E aí talvez vamos voltar lá naquele número 2 que você começou, Márcio, apresentando para nós, para que os fiéis exprimam na vida e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a autêntica natureza e a verdade da igreja. Então não tem como distinguir ou separar, fazer uma dicotomia, uma cisão entre o nosso encontro com Cristo, a nossa vida de fé e a vida comunitária e a vida da igreja. Eu vou deixar um pouquinho para os demais também comentarem. Eu acho que a gente não pode deixar passar essa colocação do Patrick, que é de fundamental importância. O rito como o formador do corpo de Cristo. Não pode existir igreja sem rito, sem o rito, né? Colocando assim bem pé no chão, terra a terra, bem a dimensão pastoral mesmo, né? Nós podemos entender tudo do catecismo, conhecer todos os mecanismos, toda a doutrina catequística, etc., saber de absolutamente tudo. Mas se nós não derramarmos água na cabeça de uma pessoa e não pronunciarmos as palavras, aquela pessoa nunca vai se tornar um membro do corpo de Cristo, né? E aqui isso é importante porque
é a liturgia, é o rito quem constrói ao longo dos séculos o corpo de Cristo. Construir não somente no sentido de agregar gente, mas edificar o corpo de Cristo, de tal modo que somente o rito, e isso não é conversa de liturgista, não. Somente o rito na humanidade é capaz de gerar Cristo ainda hoje. Sem o rito, nós não temos uma geração de Cristo. Porque a igreja, aí toda a dimensão, por isso que é importante o rito também para a eclesia, principalmente para a eclesiologia, né? A dimensão eclesial da fé, né? Que Patrick também trouxe uma coisa interessante. O indivíduo, ele se identifica com o seu corpo, e por sua vez é corpo de Cristo, né? Porque agora, pelo batismo, já não somos duas realidades, mas é Cristo em todos, né? Em São Paulo, é tudo em todos. Talvez nós ainda não tenhamos levado em consideração essa dimensão de que é somente o rito quem gera o corpo de Cristo. Por isso ele é cume, não é? Para onde se dirige a ação da igreja, porque toda a ação evangelizadora de Cristo é para que aqueles que não conhecem cheguem ao conhecimento de Cristo, recebam, né? Celebrem os sacramentos, sejam alimentados. E, ao mesmo tempo, essa celebração constitui a fonte, né, da lex vivendi daqueles que foram batizados. É sério isso. Porque, te ouvindo, eu fiquei pensando aqui, Marlon, eu tenho uma pergunta para você, que está aqui bonitinho, tá? Mas, só para completar aqui o Jerônimo, eu fiquei pensando naquilo que o estudioso francês, o Le Breton, diz, a nossa experiência de mundo se faz corporalmente, né? E a novidade do cristianismo, da nossa fé, é que também do mundo de Deus se faz corporalmente. Aí que está o nó. Marlon, você quer falar? E depois tem uma pergunta. Uma coisa que acho que foi das primeiras aulas com o professor Bonaccorso, ele falou do bom, do belo e do verdadeiro, e a nossa concentração como igreja ficou muito no verdadeiro e no bom, de modo que a gente tem o catecismo, e o Dom Jerônimo já lembrou, não adianta eu saber todo o catecismo, isso não me fará membro do corpo de Cristo, não me faz realmente cristão mesmo, né? Falta esse elemento de incorporação em Cristo. E às vezes também porque em muitos lugares, e no Brasil é né, todo mundo nascia cristão católico, de cartório, né? Também se confunde um bom cidadão com um bom cristão. Em alguns lugares é mesmo dito isto, né? Eu sei que lá na Sicília o pessoal chama para dizer cidadão, diz, um cristão esteve aqui hoje e falou isso. Mas não é por causa da adesão à religião. Então a gente aí começa a confundir o bom comportamento que todos os seres humanos têm de ter com ser bom cristão, porque falta este terceiro elemento da beleza, do corpo, do sensorial, do estético, da fé cristã, que é o lugar da experiência, não do ouvir dizer, do ler, mas é fazer no corpo a experiência possível num corpo humano de Deus, né? A transfiguração não é a visão plena, mas é a visão possível que os apóstolos puderam ter naquele dia, né? Então nós vamos ter também, dentro das limitações, alguma experiência que Deus quis que tivéssemos, né? O verdadeiro, que se traduz como doutrina, o bom, que se traduz como ética, que às vezes fica em primeiro lugar em detrimento daquilo que é a percepção orientada, né, para reconhecer Cristo presente. O prefácio, que algumas igrejas rezamos certamente nesse primeiro domingo do Advento, né? O Cristo sempre vem em cada pessoa humana para que o reconheçamos na fé, é isso que o rito faz, e o testemunhemos pela caridade. É fantástico, né? Uma síntese perfeita. Marlon,
para você, mas os outros podem também contribuir, porque a pergunta ela toca umas camadas muito interessantes, que é a seguinte: o Eliseu Teixeira. É paroquiano aqui. Muito bem. Então, ótimo. O Eliseu está perguntando assim: ensinações que são muito comuns no Natal e na Páscoa, qual é o momento ideal? Seria a homilia antes da procissão de entrada ou antes da bênção? O que eu queria chamar a atenção da pergunta, para a gente ir mais profundo, é o seguinte: é da relação entre teatro e rito. Porque talvez compreendendo a relação entre teatro e rito, que tem muito a ver, a gente consiga responder essa pergunta com muita propriedade. A minha proposta era que você respondesse, Marlon, por causa do seu trabalho com laboratório litúrgico, mas os outros dois sintam-se à vontade também. Em primeiro lugar, eu lembro, o Patrick já citou essa frase, né? A liturgia não esgota toda a ação da igreja, então não é que precisa todas as nossas ações pastorais serem trazidas para dentro da celebração litúrgica. Então, eu acho preferível, para não ferir o rito, não descaracterizar, algumas dessas ações serem realmente fora, antes ou depois, ao redor de uma mesa de confraternização. Mas, em relação à pergunta que tu, Márcio, fez a partir dessa ali, todo o cuidado que o pessoal tem para fazer a encenação, de caracterização de personagem, de entonação de voz, de gesto, de intenção de entrada em cena, como é que chama, as roupas próprias do teatro, todas essas linguagens a gente também, de um modo ou de outro, tem também na liturgia, né? Então, é que a gente não desprezasse elas na liturgia. E às vezes acontece isso em nome de coisas que parecem boas, né? Eu vi em algum lugar a pergunta sobre o estar sempre com o microfone na mão. Claro que numa igreja grande é bom que a gente tenha microfone, mas eu segurar o microfone sempre na mão me tira uma das mãos que diz o rito: mãos estendidas, mãos abertas, braços abertos. Quem botou na rubrica que tinha de ter os braços abertos compreendeu o poder que tem esse gesto. E eu o descaracterizo. Então, às vezes, tem de investir um pouco mais, às vezes é caro, um microfone que não precisa segurar. Mas não pela rubrica, mas por aquilo que deu origem à rubrica, de que um gesto bem feito tem um poder que palavras não são capazes de traduzir. Obrigado, Marlon. Vocês querem comentar mais alguma coisa ou posso fazer uma outra pergunta? Posso fazer outra pergunta. O Patrick falou dos códigos linguísticos, não é? Ou seja, para que a liturgia ela de fato nos alcance por inteiro, ela precisa mostrar-se a partir dos vários níveis e processos comunicativos dos quais a gente dispõe, né? E aqui alguém perguntou sobre a música ritual. Nesse contexto, né, esse qualitativo ritual em relação à música, do ponto de vista do que estamos discutindo da antropologia litúrgica. Alguém podia comentar alguma coisa a respeito? Eu vou começar e depois o Jerônimo, eu acho que pode responder até melhor. Não, eu acho que esse Márcio tem mais propriedade. Gente, eu sou mediador. Mas a música, o canto, ele é um gesto. Ele é um gesto também. É um gesto porque usa todo o nosso aparato vocal, né? E toca o nosso corpo, sai do nosso corpo como louvor à Trindade, né? A Trindade. Então sai do nosso corpo, se une a outras vozes, a outros corpos, que é o corpo da Assembleia, e nós nos associamos a Cristo, ao Pai no Espírito. Então, entender também a música como um gesto ritual
mas que não é um gesto separado da Assembleia, né, da comunidade que está celebrando. Compreender que quem canta, canta com a Assembleia, canta com a liturgia, né? Não canta como anexo à liturgia. Então, essa música é uma música ritual, mas queria compreendê-la assim, do ponto de vista do gesto ritual, assim como o gesto da epíclese, né, de impor as mãos, tem o seu sentido naquele momento ritual. Cada música ela tem o seu sentido dentro de cada recorte do rito. Então é necessário perceber o sentido daquela música dentro daquele rito específico, daquele recorte específico daquele rito. Mas apenas para ilustrar. É interessante porque quando nós lemos na instrução geral do Missal Romano, né, para que serve o canto de entrada? Né? Não é uma música que a gente canta, mas tem uma série de elementos que aquele canto de entrada faz na igreja, faz com a igreja. Né? Mas eu disse que era Márcio quem ia. Eu acho que eu ia exatamente por aí, não citando a instrução geral, mas foi ótimo. Eu acho que a grande questão, e que o Patrick pôs, é que a música ritual é uma música que não é para assistência de ninguém. É uma música na qual o corpo se constitui musicalmente, porque existem experiências que só a música nos pode fornecer. Né? Existem dimensões do humano que só a música toca. Né? Então, eu penso que vai nessa direção, e isso também em relação a uma das diferenças que temos entre rito e teatro, que é exatamente, pelo menos na compreensão moderna de teatro, que é ou contemporânea, que é de teatro como algo que eu assisto, um espetáculo que eu assisto. A liturgia é um espetáculo no qual eu entro, no qual eu participo, tomo parte, né? E a música ritual, ela se dá nesse contexto, nessa forma. Ela é ritual porque ela é a música da Assembleia, que, claro, na mesa da música litúrgica já foi muito bem dito que existem 1000 formas de fazê-lo, né, ministerialmente, né? Mas não é uma música que responde à individualidade, à devoção de ninguém, como uma música religiosa o faz, não é? Mas é uma música que permite que se faça uma experiência, o que o Jerônimo acabou de dizer, né? Que só é possível ou é melhor fazê-la, é mais frutuoso, é mais efetivo, eficaz, por meio desse gesto humano que é a música. Eu iria por aí e daria ainda pano para manga o assunto, mas a gente tem que terminar, porque faltam 2 minutos para a próxima mesa. Então, eu quero agradecer aos 3 amigos, não só colegas, amigos e lutadores nesse caminho. Né? Muito obrigado, Marlon. Vamos correr para a gente alcançar o Patrick. O Patrick já chegou lá e a gente está no caminho. Obrigado, Jerônimo, aí pela presença. A gente vai se encontrar ainda em outros momentos aqui da Maratona.